Botei a gravação, inclusive. Caso alguém já queira apresentar aí o exercício, ou tenha alguma dúvida, eu estou aqui aguardando vocês. Trem tá lento. Oi? Devagar e sempre, professor. Não, mas tudo bem, pode. Ao seu tempo, vai fazendo aí. Não, tranquilo. Ô, professor, Pode falar. vou compartilhar a tela aí do primeiro exercício, só para ver se está seguindo certo aí a linha. Ah, você quer ver a... Não, eu vou pôr aqui só para ver se o senhor vê se está tá. mais ou menos certo Beleza. no vídeo. A minha aqui, só um aumento, que a minha tá ativa, né? Ah, já tô vendo aqui a sua. Ah, já tô vendo. Perfeito. Viu? É isso mesmo. Mais ou menos Fez um vetor aí. É? Isso. Ah, Só, bacana. perfeito, assim mesmo. Só aí você vai só, no caso, o vetor com duas posições, né? Então tá bom. É Uhum. desse jeito mesmo. Tá, bacana. Ah, tá. Só antes de você fazer, faz o seguinte. Cria um outro vetor. Por exemplo, o que você vai fazer? Você vai pedir duas informações, né? Vai ter dois vetores. Uhum. Um vetor A e um vetor B, por exemplo. Valores, então valores A e valor B. Aí você vai pedir dados de cada um desses vetores. Aí você vai somar, por exemplo, na posição 1 do vetor A mais a posição 1 do vetor B. E você vai armazenar no outro vetor, o vetor de resultados, na posição 2. Na verdade, você Bom, vai ter deu o resultado, só que eu não escrevi então, porque aqui, ó, ele pede o valor, né? Sim. Não, perfeito. Então, aí qual é... Ah, E tá. ele dá o resultado, só que eu não coloquei aqui escrito, né? Qual é a ideia, né? Então, é que só para que você tenha bem a parte dos array na cabeça, você vai criar 3, então. Aí tem que ser criado 3. Pode Ah, fazer um tá. vetor pequeno, assim, com duas posições só mesmo, 3. Aí você vai fazer o seguinte, vetor A vai pegar as informações, vetor B também, as informações ali, duas informações. Aí você vai somar e salvar esses dados. Como eu falei, por exemplo, aqui o vetor A na posição 0, você vai somar com o vetor B na posição 0. Essa soma desses dois valores você vai armazenar no vetor resultado na posição 0, por exemplo. Uhum. Tá? Então serão 3 vetores. Aqui, ó, isso aqui está certo. Ó, o primeiro for aqui, digite o valor dos vetores. Então aqui está correto, perfeito. Aí você vai criar já tem os valores aqui. Você pode criar um outro vetor. Muda esses valores aqui para valor A, um outro vetor valor B e um outro vetor, um outro array que vai ser o resultado. Aí você vai alimentar o primeiro vetor como já está correto aqui, vai alimentar o segundo array. Aí do terceiro for você vai apenas usar esse for para somar. Somar a posição 0 do vetor A mais a posição 0 do vetor B. E vai armazenar essa soma na posição 0 do vetor resultado. Entendi. É para mim Tá? poder alimentar aqui no vetor. O meu que eu tô Isso. digitando para ele somar. Não, então você está digitando, beleza. Só que aqui você fez uma variável apenas soma.
Então, em vez de ser só Entendi. uma variável soma, né, você vai criar um vetor, vai somando os dois vetores e vai armazenar nessa posição, nesse vetor resultado. Tranquilo. Tá bom? Daqui a pouco você mostra de Beleza. novo aí. Tá, joia. Tá, beleza. Uhum.
professor, esse roteiro vai em qual formativo? Ela vale... Vou mostrar aqui de novo, tá? Vale a segunda. Deixa eu só aqui ajeitar. Valerá a segunda. Opa. Não deu certo. Estão vendo a tela? Não tá vendo. Não estão, né? Vale a segunda, para o dia 28, tá? Ainda não tá aparecendo. Não está compartilhando aqui. É para a segunda formativa. Ah, tá agora. Para o dia 28. Esse roteiro prático aqui, ó. Prático 10, né? Prático 9 Isso. foi ano passado. É isso, já fez, já tá pronto, que é lá. Eu já fiz esse, né? O roteiro prático 9. Já fez, já está registrado lá. Tá. As objetivas estão lá no AVA também? Ainda não. Os objetivos eu vou liberar na próxima semana. Ok. Beleza, então. Acho que nessa semana eu consigo liberar ainda. Eu não vou conseguir fazer agora, porque eu tô cansado. Trabalhei demais hoje. Não, tudo bem. Tá cansado, mas tudo bem. Tem tempo ainda, até semana que vem. Dá para fazer final de semana. Beleza, então. Aí semana que vem eu mostro, professor. Perfeito. Beleza? Tá joia. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado. Professor, Pode falar. tem como você dar uma olhada no meu aqui só pra ver se tá certo? Pode mostrar. Sei lá. Compartilhe a tela aí, por favor. Desmarcar a minha, pode compartilhar. Tá, peraí. Apareceu aí? Deixa eu ver aqui só um momento. Apareceu. Muito bem. Então, conversei anteriormente, esse é o primeiro exercício, né? A ideia aqui é que você vai criar 3 vetores para mim, tá? O primeiro vetor, o vetor A. Depois você vai criar um vetor B com o mesmo tamanho, 2 posições. E vai criar um outro vetor, o vetor da soma. E você fará o seguinte, vai alimentar o vetor A, alimentará o vetor B e fará um outro for para fazer a soma, fazendo o seguinte. O vetor soma vai receber, por exemplo, o vetor soma na posição 0 estará recebendo o valor do vetor do array A na posição 0 mais o array B na posição 0. Aí você vai armazenar
outro array de soma. E depois você vai mostrar a soma, então, você vai mostrar a soma que na posição 0 do array, na posição 0 do array soma vai estar a soma do A na posição 0 e o vetor B na posição 0 somados neste local. Entendeu? Então, no caso aqui, nesse A, eu criei, tipo, um vetor, só que com duas posições. Não, não, você vai criar outro vetor B. Cria outro vetor B, por exemplo. Copia essa linha do seu vetor A e cria um outro vetor B. Agora você vai colocar a letra B para ele. Ah, tá. Não, sim, não, é que eu perguntei assim, nesse vetor A, ele é um vetor só que tem duas posições. Não, isso, um vetor só com duas posições. Ah, tá. É que pra mim, eu tinha entendido que, tipo, eu tinha criado dois vetores nesse dois aí, então dois são só posições, então. Isso, só são duas posições. Esse vetor tem duas posições de armazenamento. Ah, sim, entendi. Então eu vou criar o A, o B e um terceiro vetor só pra Vai somar os receber- dois? para somar. Aí você vai somar por posição. Então, na posição 0 do vetor A e B, vai somar essa posição 0 e vai armazenar esse vetor soma só essa posição 0. Depois vai somar a posição 1, somar as duas e salvar. Na posição 1, É, tá, mas pode vai falar. somar, tipo, a posição zero do A com o zero do B, é isso? Isso. Você fará uma estrutura como essa aqui. Observa que seu for int a, int i recebendo zero. Ponto e vírgula. Uhum. I menor que 2 e mais mais. Aqui, em vez de ser soma, você vai colocar soma apenas, você vai colocar soma, abre colchete, posição i receberá a na posição i mais b na posição i. No da soma, no caso, né? Isso, na da soma. Falei, tá, vai ser um for, aí depois ele vai receber o A mais o B nesse primeiro I. Isso. E nesse aqui, vai continuar Então, desse jeito mesmo? vai continuar. Esse primeiro A está correto. Você vai fazer um igualzinho para o B, que vai mudar apenas ali o B, o valor do B, né? Então aqui, Hum, esse primeiro for que você usou para alimentar para alimentar o vetor A, você fará um outro for para alimentar o vetor B. tá, Igualzinho. entendi, tá. Você vai lançar Vou ver quatro aqui que eu valores faço. aí, né? Tá bom? Tá, beleza. Então tá joia.
Professor, Pode falar. Essa atividade 2, tem como o senhor explicar ela aí de novo para mim? Porque eu não entendi muito bem se é para criar um vetor ou se é para criar uma matriz. Tá, o exercício 2. É. Tá, só vou mostrar aquele de novo. No exercício 2 você vai criar um array, um vetor, tá? Uma dimensão apenas. E você vai pesquisar aí no Java, tem uma função, aliás, um operador que você consegue dividir um valor, por exemplo, a posição, vamos imaginar que aqui, ó. Essa posição aqui, ó. Você ia guardar no vetor a informação de true. Por quê? O índice dela é par. Índice par vai guardar true. Você vai criar um array booleano, tá? Verdadeiro ou falso. Aí você pode até fazer alternado até, não precisa nem se preocupar em fazer o cálculo. Quando é 3, é false. Você vai fazer isso, fará um for, que vai alimentar verdadeiro e falso verdadeiro para os índices que são pares e false para os índices que são ímpar, né? Apenas isso, tá? Fará um for de 0 a 100, no caso aqui. Nesse intervalo de 0 a 100. Então, seu array vai ter que ter o tamanho de 101, né? Essa que é a sacada. Tem que saber qual que é o tamanho do array para que você consiga rodar de 0 a 100, alimentando para os valores pares, true, e valor ímpar, ou seja, do índice. O índice número 3 aqui é ímpar. Então, você vai salvar false neste vetor. Tudo bem? Beleza, vou tentar aqui. Então, tá jóia.
Professor, você tá aí? Sim, tô aqui. Rapaz, eu fiz uma bagunça aqui, mas... Quer mostrar aí, mostre. Não tá funcionando, não. Ah, não tá. Não. Na verdade, eu queria dar uma olhada aqui. Pode mostrar. Sei que... Tá vendo? Tá carregando aqui. Tá carregando. Agora sim. Tá. Não sei se eu pensei certo, mas imaginei que fosse semelhante a outro exercício. Sim. Perfeito. Ah, tá. Ok. Só que, vamos ver aqui. Ah, tá. Aqui só nessa parte de baixo aqui do seu código, ó, int a, abre colchete, fecha colchete, new int, tamanho vetor. Beleza. Tá. Eu Tá. também... Neste ponto aqui, isso. Neste ponto aqui você tem que criar dois vetores aqui. Cria o vetor. Aqui como você criou, só criou uma variável, vetor A e vetor B. Se você quiser remover essa parte aqui, aqui embaixo, você vai colocar int B. Esse Azinho aqui que você colocou, esse é o único vetor que está criado aqui, é o único array que foi criado. O array é caracterizado por ter esses colchetes aqui, ó. Esse colchete indica que você criou um array. Então, isso, B, abre e fecha, colchete. Pronto, criou outro vetor aí. New, int. Agora você pode colocar até o tamanho do vetor, a mesma variável para falar o tamanho do vetor. Perfeito, tamanho vetor. Aí você, se quiser tirar esse int vetor A1 ali de baixo, pode remover. Eu tava criando aqui, ó. Tá, Eu queria remove criar aí. o vetor A1 e o de baixo o B, B e o B. Tá, isso daí é para você fazer a... Perfeito. Então, nesse sentido, você não precisa criar dessa forma, tá? Você pode criar, por exemplo, usar aqui... Pode tirar Pode. esse? Coloca assim só... posição. Onde está escrito vetor A1, escreve posição. Sem ser cedilha nem tio. P-O-S-I. Escreve aí, posição. Isso. Perfeito. Agora, você, onde deu esse errinho aí, você vai substituir pela palavra posição em todos os erros que aconteceram aí. Aqui embaixo já criou o vetor B, né? Agora que eu vi aqui embaixo, ó, o vetor B está criado aqui. Tá. Então pode, se você quiser remover no de cima, fica a critério. Remove aí isso. Vamos deixar, vai, vamos seguir essa linha do raciocínio. Acho que tá então tudo bagunçado na cabeça. Onde está vetor A1 aqui que está com vermelho, substitui e coloca posição. Que esse vai ser a posição do seu vetor, né? Escreve a palavra, tira a palavra vetor, deixa só posição aí. Isso. Aí logo ali em seguida tem vetor A1 também, tira e coloca posição. E o outro, isso também. Muito bem. Ali também posição aqui, isso. Nesta linha que está aqui, essa soma, pode remover essa linha aí, que não vai precisar dessa linha agora. Pode remover. Perfeito. Tira esse espaço que ficou aí, né? Dá um delete. Isso. Aí retira a linha que está declarando esse vetor B aí embaixo, pode remover. Isso. E onde está esse vetor B recebendo 0, coloca a posição também. Usa a mesma variável. Pode usar mesmo? Pode usar mesmo. Porque quando você inicia o for, ele zera a variável e você usa a mesma. Não, ele estava funcionando, mas só que só tava assim, só pedia 3 valores e eu não sei por que. Pode ser assim. Agora você vai... Isso. Falta mais um vetor B ali para você mudar. Isso. Ali embaixo B. Também tem o B ali, vetor B tira também, coloca a posição. Tira essa linha que está com soma, recebendo soma. Aí fecha a chave aí, fecha chaves. Isso. Perfeito. Agora, o que você fará? Você fará um outro for, pode usar até a posição novamente. Aí você fechou dois, fecha só uma chave só, deixa outro. Tira, isso. Aí você fará um outro for aí. E o que você fará aí? Você vai somar. Faz o for aí, como você fez no outro, igualzinho. For, posição, recebendo 0, posição menor que... Você já criou
Cria, por favor, aí um vetor chamado soma. Tá, deixa eu só Antes pegar disso, antes disso, você queria depois um tá. vetor chamado soma. Aí, soma. New. Deixa eu só ver. New int. Pode colocar soma também? Int, aí coloca tamanho vetor. E antes da palavra soma lá, também do vetor, coloca a palavra int. Sim. Isso. Ali, antes da palavra soma do vetor, coloca a palavra int. Ah, tá. Antes. Ah, tá. Criar um vetor normal. Tá. Isso, agora sim. Aí continua agora fazendo for, igualzinho os outros. Abre chaves. Fecha a chave. Pode fechar aqui embaixo. Aí você, entre essas chaves, você vai fazer a soma. Então coloca soma. Escreve soma, abre colchete, coloca posição, fecha colchete. A posição vai dentro do colchete, né? Isso. Que é o nosso índice, a posição do vetor. Aí é igual, né? Recebe. Isso. Aí coloca A, abre o colchete, posição, fecha o colchete, mais B, abre o colchete, posição, fecha o colchete, ponto e vírgula. Então você vai guardar no vetor soma a soma das posições do vetor A e B. Entendi. Agora você fará um outro for apenas para mostrar, aí mesmo, já coloca um system e mostra o valor da soma de cada posição dos dois vetores, A e B. Você vai colocar o resultado que está na soma. Isso. Int LN, né? Pode ser o F, isso, F. Isso, A parênteses. A soma da posição Coloca. Aí tá, a soma da posição. Aí você coloca porcentagem de Igual ao outro exercício. a soma da posição. Não, a soma da posição tira esse E. A soma da posição tira o E. Aí depois do porcentagem de E, aí você coloca o E. Ah, tá, entendi. Aí porcentagem de novo. Porcentagem de. Não, depois do E, antes de fechar as aspas duplas, porcentagem de. Isso. Aí na primeira vírgula você coloca posição mais 1. Que é a posição mais 1. Aí vírgula. Soma. Abre o colchete. Escreve posição dentro e fecha o colchete. Pronto. Aí ele já vai mostrar aí. Vai mostrar a posição 0, a posição 1, a soma é tanto. A posição 2, a soma é. Aí sim vai. Agora você retira a parte de baixo que está terminado. Só retira essas linhas aí. Fecha mais uma chave. Fecha duas chaves agora aí. Fecha fecha uma chave. Fecha outra. Acabou. Tá pronto o seu exercício. Ele tava fazendo assim, ó. Aí eu queria acrescentar o. Tá vendo aí, né? Aí tava Sim. faltando do B. Ah, tá. Então agora ele vai somar as duas e vai estar resultado aí por linha, né? Somando os dois vetores, ele vai dar a posição, a soma por linha, aliás, por índice, né? Do vetor. Travou aqui. Não quer rodar. Beleza. Não quer rodar? É só um pouquinho aí. Vamos ver se está com o método mesmo. Tá.
Não, é o programa que tá travado. O meu computador tá Ah, assim mesmo. Ele trava, às então. vezes ele não clica em nada e tem que deixar ele pensar um tempo. Ah. Aí, Aí ele aí volta ele ao não sei. normal. Pois é, não sei, volta. Entendi. Beleza. Vai lá. Então tá certo isso aí. Agora é só partir pro Aí próximo. Foi Ele agora. já forma o elemento. Ó, Esse é do vetor A. Array A. isso, o vetor. Ah, beleza. Ele vai dar Posição é 2, ó. Olha lá, posição 1 é 2. Tá certo. tá Ele certo. somou as posições e deu 2 realmente, todas as posições. Somou tudo 1, né? Uhum. A E soma da o posição outro, é 2. ficou faltando eu apresentar o outro exercício, professor. Eu Ah, terminei tá. ele. É o da Da aula passada, né? é É, do ficou mesmo aqui. que é do o exercício 3 que era do camarote, Ah, sim. do VIP, Certo. era para criar. Pode mostrar agora? Pode mostrar, pode mostrar. Tá. Vou começar agora. O preço do camarote normal, né? Sim. É o preço do camarote inferior, superior e o VIP. E aqui é a classe principal, que tem as posições aí. Ah, beleza. Passa a localização, o valor adicional, ele mostra a É, posição e imprime o valor, somando os valores adicionais. rapaz, eu quase perdi o resto de cabelo que eu tenho para fazer esse negócio aqui, eu não tava dando conta ainda. Não, não, mas beleza. Tá ótimo. Tá Tá, marcado aqui já. vou tentar fazer o 2 agora. Então tá, Valeu. joia. Falou. Ô, professor, Pode falar, pode falar. sei lá, ainda tô meio bugado com essa soma aí que eu não consegui fazer, não. Mostra aí qual que é o seu problema. Pera aí. Isso muito me conforta, achei que era só eu, obrigado. Não, de nada. Isso, triste. Sei lá, eu travei por aqui. Ah, tá. Muito bem. Aqui você criou já dois vetores, A e B, perfeito. Agora embaixo você coloca aí, entre esse colchete, essas chaves que você deixou aí, coloque soma 1. Soma 1, né? Aqui. Não, Ah, tá. no Aqui. for de baixo. Você já fez um for aí, o for que tá sem preencher nada, né? Aí. Soma 1, abre o colchete. Aí coloca aí entre o colchete. E agora você vai ter o sinal de atribuição, o igual. Aí o que você vai somar? Você vai somar o coloca o vetor A aí, A, abre o colchete. Aí coloca aí como o índice. Mais B. Abre colchetes e ponto e vírgula. Pronto. Então, o que você fez aí? Você vai somar. O I aí serve para mudar o índice, né, do seu vetor. Então, o que vai acontecer? Um momento vai aparecer soma, no índice 0, vai receber A no índice 0 mais B no índice 0. Então, você vai somar por linha, vai somar vetor por vetor, linha por linha do vetor, né? Índice por índice do vetor. Você já pode colocar um system embaixo e mostrar o resultado da soma. Coloca um system aí, ponto .alt, ponto .print, F, para você mostrar o resultado da soma. Então, resultado, ó. Aí você coloca o resultado na posição, resultado na posição
Aí, espaço, porcentagem de. Então, resultado na posição 1 da soma aí coloca depois desse porcentagem, coloca da soma é porcentagem de novo. Agora você, depois das aspas duplas, coloca uma vírgula. Coloca I mais 1, vírgula, soma 1, abre colchetes e fecha colchete. Pronto, ele vai mostrar a soma de cada posição. Por exemplo, posição 1 a soma é tanto, na posição 2 a soma é tanto. Vai aparecer aí para você. Eu executa agora o código e testa aí lançando alguns valores. Só uma dúvida, tá? Ele vai somar como se fosse o A0 com o B0, né? Isso. Mas por causa desse I aqui, eu não entendi isso, por que ele vai somar o A0. Então, exatamente. Esse I é o índice, né? O vetor ele é caracterizado por ter um índice de acesso aos valores que estão armazenados nele. Então, quando a gente manda o índice, esse Izinho é apenas o índice, porque você criou um vetor de duas posições. O índice 0 e o índice 1. Em cada um desses índices, dentro do vetor, pense como se fosse uma planilha do Excel. Você tem dois espaços para armazenar informações. Então, você tem um espaço para armazenar no índice 0 e outro espaço para armazenar no índice 1. Então, para você não colocar 0 e 1 e ter que ficar mostrando mostrar índice por isso, mostrar valores numéricos para cada índice, a gente coloca uma variável. Essa estrutura for, ele vai mudar automaticamente esse I, vai variar de 0 até 1, e ele vai fazendo as somas, vai primeiro fazer a soma do índice 0, tanto do vetor A com o vetor B, e armazenará isso no índice 0, né, da soma. Então, esses índices, esses valores que a gente sabe que vão correr ali números 0 e 1, ficam nessa posição I aqui. Esse I é a variável que vai fazer essa mudança para a gente. Eu vou tentar executar para você ver o resultado. Só mais uma dúvida. E se eu quisesse, tipo, somar o índice 0 do primeiro com o índice 1 do segundo? Ah, muito bem. Aí você, nesse sentido, você poderia, né? Só que olha só, nós temos que ter cuidado porque o vetor nós definimos que ele tem duas posições. Se você colocou aqui, por exemplo, A recebendo I, né? Se você colocar o A, o B, desculpe, I mais 1, porque você quer somar na posição 0 com a posição 1 do outro. Ou você pode diretamente fazer essa soma se você desejar, né? Colocando aí A, abre colchete 0, fecha colchete, mais B, abre colchetes 1, fecha colchete. Então, você está somando posições diferentes do vetor, mas que serão armazenadas, no caso aí, nesse vetor soma 1. Ah, tá. Então, se eu não quisesse somar desse jeito aí, eu poderia colocar a posição do vetor. Poderia colocar direto a posição, o número ali direto da posição que você quer somar. Então, mas eu também poderia fazer um tipo de lógica sem o for, né? Pra fazer ele somar linha com linha, não poderia? Poderia, mas ficaria mais trabalhoso. Aí você só tem um vetor com duas posições. Agora, se você tivesse um vetor com 100 posições, daí ficaria bem mais trabalhoso fazer a soma sem o for. Mas é possível. Deixa eu ver aqui. Então, olha lá. Ah, tá. Vamos colocar uma barra. Volta lá no seu exercício, coloca uma barra N ali no resultado, para ele pular de linha. Barra N. Aí. Barra invertida N. Isso. Agora executa de novo, vai ficar melhor para você ver. Então, olha lá. Na posição 1, ó, observe. Você tem 4 valores que você digitou. Você digitou o número 2, 3, 5 e 3. Então, o vetor A é a posição 2 e 3. O vetor B é 5 e 3. Então, somando a primeira posição lá do vetor A com o vetor B, então é 2 mais 5, deu 7.
E o segundo vetor, com o primeiro também na segunda posição, 3 mais 3 dá 6. Então foi feita a soma e demonstrado, armazenado por posição referente aos dois vetores anteriores. Entendi. Quando eu tava fazendo, tipo, eu coloquei desse jeito aqui, mas depois eu nem testei, eu achei que ele ia somar a primeira linha com a segunda linha do outro, eu fiquei meio bugado, aí eu falei, Tá. não. Entendi. Mas aqui, na verdade, esse índice que vai constar, ele vai somar certinho o índice que está aqui passado, de 0 a 1. Tá, então esse aqui tá Beleza? certo, né? Agora Tá tá. certo. Tá Então, certo. beleza, vou pro próximo. Perfeito.
Professor, terminei aqui. Pode mostrar. Tá. Aí. Mostra a classe, esse daí. Ah, muito bem. Era uma classe, né? Atividade. Isso aqui é Inteiro atividade, 7. né? Ah, atividade 1, perfeito. Aí aqui. Atividade 1 tava pedindo para somar, né? Aí eu fiz aqui Sim. os vetores, né? Vetor A, vetor B e o vetor resultado. Aí Perfeito. vou rodar. Aí aparece aqui o resultado. Perfeito. Vetor A. Aí atividade 1. Ah, você mostrou até para confirmar, né? 1 mais 12, 13. Perfeito. Tá ótimo. A outra atividade é a atividade 2, que pediu para criar a classe inteiro 7, né? Aí eu criei aqui Certo. a classe. Ótimo. Aí para Fez o verificar método aí. se o número é par, né? E retornar true ou retornar Isso. false. Aí Muito aqui eu bem. fiz o vetor. Aí aparece aqui, né? Coloquei para aparecer a mensagem. Ah, tá. Tá Apareceu jóia. aí. Não vi aqui. Mostrou todos os pares aí. Tá bom. Aí a atividade 3 eu fiquei meio na dúvida, mas eu acho que não tinha para criar array, né? Era só para criar a Não, não, classe. não. Era só para que a classe abstrata, você usar herança e implementar métodos como mudar óleo aí no. Isso mesmo. Eu criei aqui a classe abstrata veículo, né? Perfeito. Aí depois a bicicleta, estendendo de veículo, Ok. e automóvel, aí colocando também, acrescentando o método do Mudar óleo, mudar né? óleo. Aí eu botei aqui, eu instanciei aqui, né? Sim. Aí eu botei aqui também. Não, tá ótimo. Era isso mesmo. Ok. Resolvido, João. Já vou marcar aqui que Beleza. você fez essa atividade. Era isso mesmo. Então, beleza. Era Então só tá isso, né? jóia, resolvido. Só isso. Por hoje era só. Então, beleza. Valeu, pessoal. Então, Falou. falou, até mais.
Professor, Já estava até já ia encerrar aqui a nossa aula. Já são 22 horas, né? Você quer mostrar alguma coisa? eu terminei a 2 aqui, você pode dar uma olhada? Mostra aí. Pera aí. Aqui. É isso aí mesmo. Isso aqui, né? Aí aqui tá o 2. Eu só não tinha visto esse erro aqui, que eu não rodei ele, só terminei aqui. Você tem que colocar o in. Dá o espaço do A aí. Oi? O in tem um in ponto. Dá um espaço para o A. Aí volta lá no in. Qual que é o seu método lá na classe inteiro set? Inteiro set. Ah, o método é A mesmo, né? Volta lá de novo. Aham. Então, o que acontece? Volta lá Você cria então um vetor aí, não cria um vetor como A, senão vai gerar confusão. Coloca ali, escreve vetor A, ou muda o método aí para verificar. Tira esse Azinho e coloca verificar. Isso. Agora volta lá. Coloca Volta verificar na aqui classe no lugar do A. principal. Isso, coloca verificar agora. Isso. Aí resolveu o seu erro. É porque o A estava confundindo com o vetor que tem. Tem um vetor A também aí, né? Aí ficou um vetor A e uma matriz A, já gerou confusão. Ah, desculpa. Vetor A e o método A, né? Gerou confusão para o compilador. Agora passa o mouse aí, vê o que ele está falando. Que não é. E volta lá na sua verificador lá. Int A, tá certo. Volte lá de novo. Só deixa próximo ali, não deixa um espaço. Tá visto lá, vai lá, volta lá no verificar, por favor. No inteiro set. Tira esse espaço daí que tá do verificar para o abrir parênteses. Isso, tira esse espaço daí. Salva. Salva seu código. Volta lá no A. Aí, pronto. Só por causa de espaço. É isso aí. Isso aqui Agora só falta o último. certo, né? Tudo certo. O último ainda não fiz, não. Não, mas tudo bem. Mas aí você mostra na próxima aula. Tá bom? Beleza. Na semana que vem. Aham. Então tá jóia. Então até a próxima aula, até a semana que vem. Boa noite a Vai. todos.